E se eu te disser que algumas pessoas vão ser arrebatadas antes da grande tribulação? Sim, nesse vídeo eu vou falar com você sobre isso. Fica até o final do vídeo. Paz de Cristo, meus irmãos, meu nome é Israel Fontoura e você está aqui no canal Reino de Deus. Quero pedir para você se inscrever, compartilhar e deixar o seu like, que você vai me ajudar bastante. E nesse vídeo nós vamos tratar um pouquinho do tema do arrebatamento. E eu sempre frisei aqui no canal que ninguém vai ser arrebatado antes da grande tribulação. Mas eu quero mostrar para você que existe um arrebatamento que vai acontecer sim para algumas pessoas antes da grande tribulação. Então deixa o seu like, compartilha e comenta aí nesse vídeo. Irmãos, eu já tratei aqui no canal diversas vezes sobre o tema do arrebatamento aqui no canal. Mas hoje eu vou te mostrar nesse vídeo que, de fato, existem algumas pessoas que vão ser arrebatadas antes da grande tribulação. Parece contraditório com muitas coisas que eu já falei diversas vezes aqui no canal. Mas o que eu vou mostrar para você, eu penso que vai deixar você até um pouco surpreso. Então, nos últimos dias, irmãos, nós temos tratado sobre marca da besta, sobre trombetas, taças, anticristo. O canal ele tem trazido uns vídeos um pouco mais escatológicos. Mas nesse vídeo aqui eu quero trazer uma coisa muito importante que nós precisamos olhar nos profetas, o que é falado, né? E esse tema do arrebatamento, ele é um tema que desperta muita curiosidade, sabe? Eu já fiz diversos vídeos. Lá no final do vídeo, naqueles vídeos sugeridos, eu vou deixar alguns vídeos especiais para você lá, tá? E quero agradecer as pessoas que estão chegando aqui no canal. Você que está vindo hoje, peço a sua inscrição. Estamos chegando a quase 50 mil inscritos, então você vai me ajudar, chega lá. Existem diversos pensamentos escatológicos e quando você olha para os contextos dos reis de Israel, dos profetas, você vê que Deus ele coloca tipologias e imagens do que está acontecendo hoje. Porque a igreja está vivendo dias semelhantes aos dias de Jeremias, aos dias de Isaías. Né? Em Jeremias capítulo 7, você vai ver que constantemente Deus ele estava alegando que as pessoas estavam confiando no templo, que estavam salvos, né? E eles faziam os mesmos pecados, cometiam as mesmas coisas. Depois iam para o templo e achavam que estavam salvos, mas na verdade eles não estavam, né? Eles estavam confiando que sacrifícios de animais eram o suficiente para que eles estivessem salvos. Mas Deus fala assim, né? Que ele nunca pediu essas coisas, pelo contrário. Deus queria que eles escutassem a palavra. Mas o povo infelizmente estava andando numa apostasia, num desvio de conduta. E isso vinha desagradando a Deus profundamente, meus irmãos. Deus estava profundamente desagradado com aquilo que estava acontecendo em Israel. Então, constantemente os profetas estavam alertando o povo daquilo que sucederia. Só que nós vamos ver que no meio dessas figuras todas vão aparecer algumas pessoas que são justas. Algumas pessoas que eram corretas. É sobre essas pessoas que nós vamos entender. Então, quero ler um texto para você que está justamente no livro de 2 Crônicas. Em 2 Crônicas, capítulo 34, verso 25, nós vamos ver aqui uma relação com tudo isso que eu quero mostrar para vocês, porque veja o que diz no verso 25. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, tá? Você vai passar isso para os dias de hoje. Para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor está derramado sobre este lugar e não se apagará. Deus está virado com o povo de Israel aqui, irmãos. Deus estava extremamente irado com o povo de Israel neste contexto. Só que ele vai mostrar a figura de um rei aqui, irmãos, que se humilha diante da presença do Senhor e vai dizer o seguinte: porém, ao rei de Judá que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouvistes, porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouvistes as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eu te reunirei com os teus pais, e serás recolhido em paz, a tua sepultura e os teus olhos não verão todo o mal, que hei de trazer sobre este lugar, e sobre os seus moradores. Então levaram eles ao rei esta resposta. Irmãos, este rei é o rei Josias. Foi um homem extremamente temente ao Senhor. Ele foi um rei justo diante do Senhor, que procurou fazer o melhor possível para andar no caminho do Senhor, andar nas leis do Senhor. E num determinado evento, quando
os sacerdotes e os homens que estavam cuidando da reparação do templo que havia sido profanado, eles acham uma cópia da lei do Senhor, da lei de Moisés, e quando Josias ele vê essa cópia, ele fica apavorado por causa das coisas que estavam acontecendo. Então ele rasga suas vestes, se humilha na presença do Senhor, ele faz um grande avivamento na terra de Israel. Mas Deus mostra que ainda assim viria o mal sobre a nação de Israel. Mas porque ele se humilhou diante do Senhor, porque ele quis fazer a vontade do Senhor, porque ele quis fazer o que era correto, o Senhor diz assim: pelo que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz na tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus moradores. Você consegue ver nesse texto que interessante, porque Deus está dizendo que o rei Josias, porque ele se esforçou, se humilhou diante do Senhor, que ele não tinha prazer no que estava acontecendo, ele se humilhou, rasgou as suas vestes diante do Senhor. O Senhor diz: olha, pelo fato de tu ter obedecido, se humilhado, então os teus olhos não vão ver o mal do que vai acontecer. E qual era o mal? É que Jerusalém, você vai ver nos outros capítulos, né? Nós estamos ali no capítulo 34, no capítulo 35 e 36, nós vamos ver que vai vir Nabucodonosor, pessoas vão morrer, né? Jerusalém vai ser destruída. Ele não veria isso com os próprios olhos. Ele não veria o que aconteceria. Então Deus estava tirando ele, né, daquele contexto de tudo que aconteceria. Então aquela destruição de Jerusalém, irmãos, era uma tipologia, sim, não é mesmo, da grande tribulação que vai vir. E Deus fala assim: Josias, você não vai ver o mal. E isso vai se complementar, irmãos, lá em Isaías capítulo 57, que diz assim, verso 1, diz assim para nós: perece o justo e não há quem se impressione com isto. E os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere neste fato, pois o justo é levado antes que venha o mal, e em paz descansa no seu leito, e os que andam em retidão. Olha que tremendo, ele está dizendo exatamente assim nesse texto. Lembra que eu falei para você que algumas pessoas vão ser arrebatadas antes da grande tribulação? E é exatamente o que esses textos de 2ª Crônica e de Isaías estão apontando para nós. Nesse texto de Isaías, você vê que claramente o profeta vai dizer assim, né, que alguns são arrebatados e são levados antes que venha o mal. A palavra ali arrebatado, irmão, é a palavra tirado. Mas você vê que o contexto para ser arrebatado, no sentido de ser tirado ali, não é o contexto de ser arrebatado e ser levado até os céus, e aí então virá a tribulação e ele estará escondido, não. Você vê que ele vai descansar em paz, e esse descansar é o quê? É a morte. Sim, irmãos, pessoas que você vê que nos dias de hoje, que nós estamos próximos de chegar ao fim, muitos servos fiéis do Senhor, tementes ao Senhor, homens que tiveram grande testemunho, estão falecendo, estão morrendo. Por quê? Porque, irmãos, Deus ele está tirando pessoas que já cumpriram o seu chamado, que já viveram uma vida de retidão, uma vida de testemunho e testemunharam diante dos homens aquilo que é o correto. E eles estão falecendo. Você já notou que muitos servos do Senhor, que são justos, que têm um testemunho, já não estão mais entre nós? Por quê? Porque nós sabemos que os últimos dias têm chegado, irmãos. E quando Deus fala para Josias que os olhos deles não veriam mal, porque ele tinha sido correto, isso vai acontecer com muitas pessoas. Irmãos, a Bíblia não fala de um arrebatamento secreto onde pessoas vão ser tiradas a qualquer momento, não existe isso. Mas a Bíblia mostra sim que pessoas, por causa do seu testemunho, elas vão morrer antes que venha essas dificuldades. E é desta forma que Deus vai arrebatar algumas pessoas. Não um arrebatamento secreto, mas um arrebatamento onde elas vão perecer em paz, para que não venham a ver o mal. Então é deste arrebatamento que eu estava falando no início do vídeo. Talvez você tenha ficado surpreso com o título, talvez você tenha ficado surpreso com o que eu estava falando, mas essa é a grande realidade. Irmãos, a igreja passará pela grande tribulação, mas infelizmente muitos não estão plenamente entendidos disso. E a igreja precisa passar por uma repreensão, a igreja precisa passar por um momento de correção. E estas pessoas, irmãos, por estarem já vivendo uma vida correta, Deus está dando para elas um testemunho de que muitas delas não vão passar por isso. Por quê? Porque elas vão ser arrebatadas antes de vir esses dias pela morte. Sim, irmãos, elas já deram testemunho, já foram provadas, já foram testadas, e o Senhor vai recolher elas antes do tempo. Inclusive naquele texto de Isaías está dizendo ali que as pessoas, não consideram que o justo está morrendo antes, não consideram que Deus está tirando eles para que eles não vejam o mal. Então essas pessoas muitas vezes caçoam: olha, aquele lá morreu antes do tempo, aquele lá foi amaldiçoado pelo Senhor. É dito em Isaías 53 que a vida de Cristo também foi arrebatada, não é mesmo? Mas a vida dele foi arrebatada, ou seja, foi tirada no sentido de que ele deu a vida por nós. Então quando nós vemos alguns irmãos, sabe, que
você vê que tem testemunho, você vê que tem uma vida no Senhor, mas que já não estão mais entre nós, irmãos. Talvez o Senhor tenha recolhido estes homens, estas mulheres para si, porque eles já deram o seu testemunho. Eles rasgaram as suas vestes, eles se humilharam perante o Senhor, se humilharam na presença do Senhor e o Senhor já os recolheu. E agora eles estão esperando o Senhor, a manifestação de Cristo, para que naquele dia recebam a sua herança. E assim foi com alguns homens no tempo de Jeremias e de Isaías, foram tirados antes do tempo, para que não vesse a desgraça e a destruição que cairia sobre Israel. Assim foi Josias. E assim foi com homens anônimos que não estão escritos na palavra. Naquele contexto de Jeremias, quando Nabucodonosor veio e devastou a tudo, eles não viram o templo ser queimado, eles não viram o templo ser destruído. Pelo contrário, eles viram a provisão e eles viram as bênçãos do Senhor, porque eles viveram uma vida com testemunho correto, viveram uma vida digna. Então esse vai ser o único arrebatamento que vai acontecer antes da grande tribulação, meus irmãos. Sim, esse será o único arrebatamento que acontecerá. Aqueles que o Senhor recolher para si. Amém, irmãos? Esse vídeo é uma reflexão bem rápida, bem curta aqui para você meditar nisso. Que, irmãos, é tempo de nós nos arrependermos, de nós vivermos em santidade, nos humilharmos e rasgarmos as nossas vestes, não é mesmo? Para estarmos na presença do Senhor, para acharmos misericórdia dele. Tá bom, irmãos? Então, vou finalizar esse vídeo aqui. Vou pedir mais uma vez para você se inscrever, compartilhar e deixar o seu like. Aqui no final do vídeo vão ter 2 vídeos e que Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau.